E eu me lembro como se fosse ontem. Eu era bem jovenzinho, aos meus 15 anos de idade. Quando eu comecei a descobrir as coisas da igreja, eu fiquei encantado, entusiasmado, aquela coisa toda. E eu um dia entrei para o quarto e fui rezar. E eu nunca tinha pedido a Deus que falasse comigo pela palavra, pela leitura da Bíblia. E naquele dia eu pedi. Eu rezei em cima da palavra de Deus e falei: Senhor, eu vou abrir a Bíblia, fala comigo, fala aquilo que o Senhor quer falar comigo. E eu abri a Bíblia. Então, pela primeira vez, pedindo uma palavra, e caiu em Marcos capítulo 13, versículo 13, que é o seguinte: E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas o que perseverar até o fim será salvo. Na hora achei aquilo muito interessante, eu fiquei muito entusiasmado com aquela palavra. E eu, meu Deus, olha que interessante, sereis perseguidos e odiados, a palavra é odiados, de todos por causa do meu nome, mas o que perseverar até o fim será salvo. E eu peguei aquilo como uma palavra de Deus para mim, tanto é que eu carrego e lembro dela até hoje, depois de tanto tempo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa palavra perseverar, ela me marcou muito na minha caminhada de fé, na minha vida de igreja. Porque sempre foi motivo das minhas orações, das minhas preces. Senhor, dá-me perseverança. Gente, por uma questão muito lógica. Por mais que a gente se entregue a Deus de todo o nosso coração, que a gente dê a nossa vida a Ele, que a gente faça uma opção legal, renuncie o pecado e a gente coloque o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, tudo isso não vai valer de nada se eu não perseverar, se eu não tiver essa virtude da perseverança. Então eu posso nadar e morrer na praia, né? Eu posso percorrer um longo caminho, uma longa trajetória de competição esportiva, de distância, de corrida, e ali 100 metros da chegada eu desisti. Não valeu de nada, não valeu esse tempo todo que eu corri, esse percurso todo que eu fiz. É a mesma coisa na nossa vida de fé. Tudo que nós cremos, acreditamos, proclamamos, vivemos, ela só vai ter valor se eu perseverar, se eu ir até o fim, né? Tem até aquela historiazinha bem interessante daquele alpinista lá que estava escalando as montanhas durante a noite, e aí ele caiu, despencou, foi caindo, de repente ele ficou preso pela corda. Ele, tudo escuro, não sabia o que estava acontecendo, aquela historinha clássica, né? Talvez você, com certeza, já tenha ouvido falar dessa história. E ali ele já estava desesperado, começou a rezar: Senhor, me salva, me salva, me salva. E aí ele escutou a voz de Deus falando assim: corta a corda. Aí ele: mas que loucura, como eu vou cortar a corda? Não. Tanto é que no final da história ele não corta a corda, porque ele ficou com medo. E aí a história termina de maneira muito trágica. Ele sendo encontrado por outras pessoas, morto no penhasco, congelado lá, né, e na montanha de neve e tal, segurando na corda a 2 metros do chão, né? Então, assim, ele estava perto e Deus mandou cortar. A moral da história é essa: confiar, porque Deus vê mais do que eu vejo, e tudo, a minha vida é como algo escuro de fato, e que Deus vê além, e a gente tem que sempre acreditar no que Deus nos fala e tal. Mas é uma historinha simples, mas que tem muito a nos ensinar. De fato, esse acreditar, a gente precisa levar até o fim, né? Esta é a perseverança. Eu vou acreditar que tudo isso que eu vivo hoje, que eu acredito hoje, ele vai ter uma recompensa para mim, né? Lá na vida eterna, sim, vai ter. Deus nos permite também nos consolarmos com essas promessas dele. É por isso que ele nos dá promessas, para que também sejamos consolados mediante elas. Então é bom a gente olhar para a promessa que Deus tem para nós, de uma eternidade com Ele, feliz no céu, porque isso nos dá força para perseverar. E essa perseverança, que é essa virtude tão importante para nós, ela muitas vezes é ameaçada na nossa vida de fé. Algumas ameaças a gente vai detectar aqui. A primeira delas que eu vejo é o próprio desânimo. Aquela clássica passagem do semeador que saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Uma semente caiu em terreno pedregoso, outra no terreno espinhoso, no terreno arenoso, lá pouco profundo, e uma caiu em terra boa. Aí falando que essa semente é a palavra de Deus,
E essa terra é o nosso coração, né? Então, quando essa semente cai na terra pouco profunda, a palavra fala que ela brota logo, ela brota, mas basta o sol sair que ela seca e morre, né? É uma das tentações contra a nossa perseverança. Nós tendemos a desanimar frente a alguns problemas, algumas tentações, né? E uma dessas tentações é o próprio desânimo, é a mesmice. A gente entra num processo de se acostumar com Deus. Isso é terrível, gente. A pessoa entra no automático na fé. Então ela reza, mas reza no automático. Ela lê, mas lê no automático. Então fica tudo muito mecânico e aquela intimidade de outrora, ela vai se esfriando e ficando um relacionamento quase técnico, sabe? E isso é uma grande tentação. Chega um momento que você não sustenta mais, né? Então você começa a desanimar e querer abandonar os caminhos de Deus. Uma outra grande tentação para que a gente desista dos caminhos do Senhor é a própria decepção. A gente se decepciona com as pessoas, com Deus e com a gente mesmo. Incrível, né? A gente se decepciona com as pessoas, porque estamos inseridos numa realidade de igreja, onde tem o padre que é pecador, onde tem o coordenador que é pecador, onde tem o seu amigo de grupo, de ministério, de pastoral, de tudo, que também é pecador. E a gente vai se deparando com as misérias do outro. E a gente tende a olhar para o erro das pessoas e transferi-la para Deus, para as coisas, né? Para a igreja. E a gente desanima e quer abandonar os caminhos de Deus, né? Também a gente corre o risco de transferir para Deus, mediante uma doença, uma graça que você pediu e não recebeu, e de um grande sofrimento na família, com você mesmo. E a gente olha e fala: Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor permitiu? Eu não entendo. Eu que rezei tanto. E a gente acha que Deus é um grande, vamos dizer assim, arquiteto, né, que controla tudo. Não é essa vida, não é esse o Senhor. Esse não é o Deus verdadeiro, né? Pode ser de outras pessoas, de outras entidades, né? Mas para a Igreja Católica não é esse grande arquiteto do universo, não. Não é esse manipulador, né? Esse controlador de marionetes que fica: olha, eu vou mexer aqui, eu vou transformar isso aqui, eu vou conduzir cada passo no sofrimento, eu vou mandar esse sofrimento para a pessoa, esse aqui eu vou fazer isso, como se Deus tivesse o tempo inteiro interferindo, o tempo inteiro. Não, a gente tem que entender, gente, que o sofrimento ele vai acontecer, porém existe algo muito mais importante que Deus se preocupa com a nossa vida, que é a nossa alma, a salvação da nossa alma. E às vezes algum sofrimento ele pode servir até para a salvação da nossa alma, pela nossa santificação, né? Então Deus tem o poder de interferir nas situações? É óbvio que tem, Ele pode fazer isso. Agora, qual que é o coração do servo fiel? É aquele que acredita fielmente que Deus tem o melhor, Ele tem o controle de todas as coisas, né? E por mais que aconteça algo que eu acho muito ruim, né, eu preciso olhar para tudo isso com um olhar de esperança e de falar: não, Senhor tem controle sobre isso. Ali por trás pode ter uma graça e eu quero aproveitar esse sofrimento. Então, ou seja, uma pedra no seu caminho, ele pode ser um tropeço, sim, mas pode ser também um lugar onde você vai botar o pé e se impulsionar para ir cada vez mais alto. Então é diferente daqueles que olham para o sofrimento apenas como uma desgraça, como uma maldição, né? Como essa visão às vezes protestante, né? Deus vai te abençoar, vai te livrar de toda dor, de todo sofrimento. Deus vai te preservar de tudo. Aí Deus não preserva, porque você não é um bibelôzinho de Deus, você não é uma bonequinha de porcelana do Senhor, onde a partir do momento que você se entregou para Ele, Ele vai te proteger de todos os males, Ele vai te colocar num tubo de ensaio, e ali Ele vai te tratar para que nada, nenhum mal te alcance. Não, gente, a vida está aí. Essa vida depois do pecado original é assim, esse vale de lágrimas que a gente reza na Salve Rainha. E os males nos alcançam o tempo inteiro. Então, se a gente não tem essa visão espiritual, que venha o que vier, eu estarei em Deus, eu não entendo o projeto todo,
de Deus. Eu não entendo, é um mistério, gente. É um grande mistério o agir de Deus e até a permissão de Deus na nossa vida. Mas o fato é que Deus de todo mal tira um bem maior, como diz muito bem Santo Agostinho. É isso que nos faz perseverar e acreditar, mesmo com sofrimentos na nossa vida. Eu já passei por muitos sofrimentos na minha vida, muitos mesmo, de perdas de pessoas que eu amava muito, de perdas de filho, perda de mãe, perda de irmã, perda de sobrinho, né? É muito duro, avó, né? Tio, né? Tio-avô, pessoas que eram parte da nossa vida. O sofrimento chega, doenças na família, minha avó 5 anos encamada, sem poder fazer nada, na cama, a gente dando banho e tudo mais. E assim, muitas outras coisas ao longo da nossa vida, a gente passa, a gente sofre. Mas em Deus nós temos a confiança de que pode vir o sofrimento até, mas eu não vou desperdiçá-lo, eu vou entregar a Deus a minha vida e confiar que Ele tem o melhor para mim. E que se Ele tem para mim esse sofrimento, que seja para a minha purificação, que seja para a minha santificação. É fácil? Óbvio que não. Por isso que é uma grande tentação também a gente abandonar Deus nestes momentos, né? Às vezes a gente quer Deus como um garçom, né? Senhor, vem aqui, estou precisando disso. Ó, Senhor, vem aqui que agora eu estou precisando disso. Não, já estou serviço, obrigado, dispensa. É triste nossa relação com Deus ser assim, né? Não posso tratar a Deus como um garçom, que eu só peço, só chamo quando me convém, quando eu quero alguma graça, alguma coisa. Muita gente tem relacionamentos assim com Deus. Então é difícil perseverar nesse ambiente, nesse tipo de relacionamento com Deus. Deus não é um garçom, Deus não é um médico, tá? Eu só procuro quando eu estou doente. Não, gente. O Senhor é nosso amigo, né? E a intimidade com Ele vai nos transformar por dentro, de dentro para fora, né? E esse amor a Ele vai ser tão importante que pode até vir no sofrimento e as decepções, o vazio espiritual, a ausência de sentimentos. Mas eu vou perseverar porque eu amo. E amor é assim. Amor é até doer, como diz Santa Teresa. Se não doeu, ainda não é amor. E as pessoas confundem amor com tantas coisas hoje em dia, né? Faça uma pesquisa e pergunte por aí, o que é amor? Vai nas praças com um caderninho. O que é amor para você? E o que vai ser a maioria das respostas? Amor é um sentimento. É um sentimento. Faça essa experiência. A maioria das pessoas tem essa concepção sobre amor. O mandamento de Deus é amá-lo sobre todas as coisas, né? É o primeiro mandamento para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o nosso foco, o nosso principal objetivo, né? Nem é ir para o céu, tá? O nosso principal objetivo é amá-lo sobre todas as coisas, né? Então o céu, ele é uma graça, é uma promessa, sim, é um consolo muito grande e temos que buscar o céu, mas o céu, ele é uma consequência de uma vida de amor a Deus e ao próximo, óbvio, mas e amor a Deus, esse amor a Deus que transborda também para o outro. Então, gente, as pessoas estão confundindo amor com sentimentos, que vai, que passa, paixão, e que envolve, que é gostoso, né? Amar a Deus é exigente. Olha que interessante, Santa Teresinha, ela chegava a rezar assim, olha só, que forte isso. Senhor, se for da tua vontade, leva-me para o inferno após a minha morte, porque pelo menos lá terá uma alma que te ame. Você tem noção do que é isso? Santa Teresinha entendeu tudo, gente. O amor a Deus, né? Senhor, que me leve para o inferno. Eu não estou nem aí para mim. Eu só penso em Ti. Porque lá pelo menos vai ter uma alma que te ame. Meu Deus do céu, como eu estou longe. Como eu estou longe de amar a Deus de todo o meu coração. Não é verdade? Então às vezes a gente quer abandonar os caminhos de Deus porque a gente não ama a Deus ainda como Ele precisa ser amado. Não ama a Deus ainda no grau de Santa Teresinha. E nem digo no grau de Santa Teresinha, mas no grau de grandes fiéis. Pessoas até talvez aqui a gente conhece, né? Que são exemplos para nós, que meia dor, sofrimento, decepção, seja o que for, a ausência de sentimento, de alegria,
estão caminhando, perseverantes nos caminhos do Senhor. Olha o que essa palavra vai falar para nós. E eu separei porque ela é muito forte. É a clássica palavra de Eclesiástico capítulo 2. Olha que bonito. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo de infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento a tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer, na dor permanece firme, na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor a Ele até na velhice. Até na velhice. Vai até o fim. Palavra do Senhor para nós. Eclesiástico, capítulo 2, de 1 a 6. Olha que bonito. Na dor permanece firme, na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Não é fácil ser humilhado. Não é fácil permanecer firme quando você é julgado, quando você é condenado, quando você é humilhado, quando você é difamado. Você voltar ali, naquele ambiente, onde pessoas te difamaram, mentiram contra você, contra a sua índole, né? Sem você ter feito nada daquilo. É uma humilhação muito grande, né? Escutar aquilo que você não merece. Mas o primeiro a passar por tudo isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que se humilhou até a morte de cruz, né? Sofrendo o que sofreu, escutando o que escutou, sendo que pessoa melhor, mais santa, nunca houve sobre a face da terra. E se o Senhor é tratado assim, quanto mais o seu servo. O servo não é maior do que o Senhor, não é isso que diz a palavra de Deus. Então, quando Jesus também ali, antes da Santa Ceia, ele reúne os seus discípulos, seus apóstolos, e lava o pé de cada um deles. Ele vai chegar em Pedro, vai querer lavar também. Pedro: jamais, Senhor, nunca me lavarás os pés. Aí o Senhor fala: se eu não te lavar os pés, não terá parte comigo no reino do céu. Ele: não, então não lava só o pé, não, lava a cabeça, lava tudo. Aí no final Jesus fala, né? Vocês estão compreendendo o que eu acabei de fazer? E se eu sou o mestre Senhor, lavei os vossos pés, e o servo não é maior que o Senhor, fazei vós também o mesmo. Lavai os pés uns dos outros. Isso claro que é um símbolo de servir, se abaixo, mesmo sendo você o dono da razão, sendo todo poderoso, ter a humildade de silenciar muitas vezes, se abaixar e fazer disso, né, um instrumento de santificação. É para poucos, gente, não é para todo mundo, não é todo mundo que entende isso. Às vezes eu estou falando isso aqui, muita gente está aí viajando, entendeu? Falando: meu Deus, de que você está falando, cara? Porque a palavra, ela não alcança todos os corações. Existem corações que são incapazes de compreender, olhos incapazes de enxergar, ouvidos incapazes de ouvir, né, a mensagem de Deus, por uma série de questões. Mas não é todo mundo que compreende esse mistério, né? E a igreja tem nos ensinado pela vida dos santos que esse é um grande mistério que pode ser percorrido, assim como o Senhor, nosso mestre, percorreu. Nós também temos que percorrer e perseverar nos caminhos de Deus. Esta é a grande chave, este é o grande segredo. Não vai adiantar de nada se tivermos uma experiência muito forte com Deus, uma entrega total a Ele, mas que ao longo do tempo, do caminho, nós afrouxarmos, nós abandonarmos o caminho do Senhor e voltarmos para a vida velha, para as velhas práticas, né? Não vai adiantar de nada. E aí, o que vai ficar? Na verdade, é o final que vale, gente. É como o Senhor nos encontrar que vai valer. Por quê? Você poderia falar assim: mas isso é injusto.
né? Eu que perseverei a vida inteira, então no final eu abandono a Deus e aí sou condenado. Aquele que viveu uma vida errada a vida inteira, então no final ele se arrepende, se converte, ele é salvo. É assim mesmo, é assim que Deus faz. Você vai discutir comigo? Não, é com Deus. Deus tem a forma dele agir e esta é a forma que ele escolheu e ele nos ensinou que é assim e ponto final. Agora cabe a mim o que? Perseverar. Então chegar até o final. Como eu não sei quando será o meu final, nem você sabe, ninguém sabe, eu preciso vigiar o tempo todo e manter a minha vida de maneira coerente com aquilo que eu acredito, que eu professo, para que o Senhor não me pegue de surpresa. Quantos que foram deitar, né, e não levantaram? Né? Quantos que saíram aqui para dar um passeio e foram atropelados? É trágico, né? Um vídeo bem trágico assim que eu estou fazendo hoje. Falando dessas coisas. Não é a realidade, a gente tem que tocar nessa realidade. A morte está aí para todo mundo e nossa vida é frágil, é um coração que bate, sustentado por uma atividade cerebral, não é? E está ali pulsando, é um músculo que faz assim o dia inteiro. Basta esse músculo parar, cansar, a nossa vida se esvai, nossa vida é muito frágil. Cultivar a perseverança é para os sábios que entendem também a fragilidade da vida, gente. Por isso que eu falo, não é todo mundo que é capaz de compreender e muito menos viver nessa dinâmica. Peçamos a graça de Deus, que nos dê a graça da perseverança, que o Senhor nos dê a graça da perseverança até o final. É isso que nós pedimos para Ele e é isso que nós queremos viver. E nos encontrarmos no céu, olhando para o Senhor e falar, ó Senhor, foi difícil a luta, mas estamos aqui, obrigado. É isso aí, pessoal. Espero que tenha tocado no teu coração essa palavra, porque eu tenho para mim que tem esse vídeo de hoje tem um alvo muito certo, né, de pessoas que Deus quis falar de maneira muito particular através desse vídeo, por situações que estão vivendo. Encare isso, então, para você como uma voz de Deus, né, como Deus falando ao seu coração. Coragem, né, como diz Eclesiástico 2, né, permanece firme na justiça e no temor, prepara a tua alma para a provação, porque estes são agradáveis a Deus, aqueles que perseveram mesmo nas tribulações, mesmo nas decepções, no cansaço da luta. A gente está cansado de lutar contra os nossos vícios e se torna tão pesado para nós. Não era possível, eu caio sempre nesse pecado. Eu estou cansado, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou viver do jeito que eu quero, porque é difícil segurar. Então, não faça isso. Por mais que você caia, levante, suplique a Deus o perdão, porque é isso que vai nos salvar. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.